mais um episódio do podcast Agentes como a Gente. Um episódio diferente do outro, mas que sempre traz histórias de sucesso de grandes pessoas que são agentes como a gente, mas que, através do protagonismo e da liderança, atingiram resultados de sucesso e traz para compartilhar com a gente esses ensinamentos. E hoje, em especial, eu trago uma pessoa que me inspira muito. É uma mulher que quando eu olho para ela, eu sempre tenho uma pergunta para fazer, como que ela dá conta? Hoje eu trago aqui Tati Tanaka. Tati, seja muito bem-vinda ao Obrigada. nosso episódio e é um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Obrigada, Karen. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar mais uma vez ao seu lado, uma mulher tão forte que passa força para nós, né? E gostaria de agradecer. É sempre muito bom estar com você. Eu que agradeço, Tati. A Tati parece muito próxima, mas tem muita coisa na história dela que eu também quero saber e por isso ela está aqui com a gente. Tati, conta pra gente um pouquinho quem é a Tati, né? E da onde vem toda essa força que só de você chegar a gente sabe que você tem, ela chega antes de você. Quem é a Tati Tanaka? Bom, vou fazer um breve resumo de onde eu vim, porque de onde eu vim que fez eu ser uma mulher forte que eu sou hoje. Eu sou mineira, acho que pelo meu sotaque já dá para saber, né? Sou mineira do interior do Triângulo Mineiro, numa cidade chamada Santa Vitória. Uma cidade pequena, mas que me possibilitou uma infância muito saudável. Eu sou filha do Antônio José e da Regina, que criou eu e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã gêmea, criou nós para sermos mulheres fortes e independentes. Então, eu tenho no meu ciclo familiar mulheres que sempre me inspiraram, né, a buscar ser forte e ser independente. E eu fui criada nessa cidade pequena, cerca de, na época, 15 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha do interior. E quando eu fiz 16 anos, né, para começar o terceiro colegial, começar o colegial para ingressar numa faculdade, eu lembro que eu e minha irmã nós nos mudamos para uma cidade maior, Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. E eu sempre assim, meus pais sempre estiveram muito próximos, né, da gente, sempre acolheram muito, deram muito amor na nossa criação. Eu lembro que uma passagem muito marcante nessa mudança, que acho que a partir daí começa a deixar a gente mais forte para o dia a dia, né? Com 16 anos, indo para uma cidade grande, sem conhecer o ritmo dessa cidade. Eu lembro que no caminho meu pai começou a se emocionar e eu falei, pai, por que que você está chorando? Ele, filha, porque eu sei que agora vocês não voltam mais para casa. Agora é um passo pro mundo. A gente criou vocês para o mundo. Então vocês vão voltar apenas para passeio, não para morar mais. Então isso me marcou muito, sabe? Isso me marcou Isso você tinha 16 anos, mais ou 16 menos. anos. Então eu e meu irmão fomos morar em Uberlândia. Eu ainda não sabia o que eu queria, né, de faculdade, o que eu iria fazer. Nós fizemos o colegial e foi quando eu entendi, né, conheci o curso de engenharia ambiental. Naqueles panfletinhos mesmo de curso, né? O que que é o curso? O panfleto funcionava nessa época, né? Exatamente, Porque hoje a gente mal lê um até o físico, né? fim, né? Isso. Exatamente. Eu falei, eu gostei desse curso. Gostei por quê? Eu fui criada na fazenda, né? Até os 5 anos eu morei numa fazenda. Então eu tinha muito contato com a natureza, com o ambiente aberto, né? Com as mudanças que aquele ambiente trazia, tanto para as pessoas quanto para o cenário, né, do ambiente. Então eu falei, eu vou fazer engenharia ambiental. Meu pai falou, engenharia ambiental? Que curso é esse, minha filha? Eu falei, pai, acho que é o curso do futuro, né? E isso há quase 14 anos. Não, 14 não, quase 20, 16 anos atrás. E assim, eu terminei o colegial e eu passei na faculdade, só que naquele momento foi um mega desafio, porque eu entrei numa faculdade particular, né? Era o curso noturno e precisava ganhar uma bolsa, né, porque era uma faculdade cara, manter 2 filhas, numa cidade grande, um apartamento, enfim, todo um custo, então eu me cobrava disso. Eu sempre me cobrei muito a buscar ser melhor e a buscar a apoiar meus pais também nessa jornada. Foi quando, eu fiz o vestibular, e aí eu passei bem colocada e eu ganhei uma bolsa de 80% na época.
Então foi o A sua que irmã também ou não? aí minha irmã na época minha irmã sempre soube o que ela queria, né. Nós somos gêmeas, mas completamente diferentes, né. Minha irmã sempre quis medicina. Então ela ficou um tempo no cursinho, né, Aham. morando ali, para passar, enquanto isso eu fazia faculdade, né. Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, acho que isso me ajudou muito a estar onde eu estou hoje. Eu sempre busquei fazer algo a mais. Então quando eu estava na faculdade, meu curso era noturno, durante o dia eu era bolsista no laboratório de informática, eu não entendia nada de computador, só ficava ali vigiando os computadores e o que os alunos estavam fazendo. Mas era uma bolsa que eu tinha e que me ajudava, nos meus gastos ali no dia a dia, né. E a partir daí eu fui buscando algo também na minha área. Então eu lembro que no terceiro período de faculdade eu já estava fazendo estágio na minha área. Então durante o dia eu fazia estágio e à noite faculdade. Então sempre minha rotina foi o dia inteiro com atividades, né. Nunca fiquei um E a período. força vem daí, né, porque se você Exatamente, tá o tempo todo ocupada, não tem tempo para não dar certo, né, então exatamente. e E o que ajudava a desenvolver, a entender também, compreender o que que era aquele curso, né, que na época era muito novo também. E saí de um estágio, fui para um outro, fui para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas, né, então ali eu aprendi, eu comecei a apoiando nas dúvidas dos consultores, no atendimento, e à tarde eu já pedia para ir para a parte técnica. Então de manhã eu fazia o meu estágio normal, tirando dúvidas, preenchendo formulários, e à tarde numa conversa com o diretor, eu falei: "Eu quero aprender como que faz análise de processo técnico de licenciamento". Ele falou: "Ah, então eu vou te colocar na parte de análise de outorga". E assim eu fazia, eu ficava o dia inteiro dentro da secretaria, analisando documento, atendendo o público, tirando dúvida e à noite ia para a faculdade. E quando terminou a minha faculdade, terminou o meu estágio, teve a oportunidade de eu retornar para a secretaria, mas como, contrato temporário, através do município. Então eu voltei como analista por um período. E eu falo assim, a gente sempre tem que demonstrar o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer aprender. E eu sempre, em todas as etapas da minha vida, eu sempre mostrei onde eu queria chegar, o que eu queria para mim. Então, esse período eu fiquei cerca de 2 anos e meio na Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas e eu aprendi bastante ali. ô Tati, mas conta para mim, assim, foi sempre foi fácil para você externalizar as suas percepções e planos? Em Da al- onde vem essa coragem? Porque tem que ter coragem, né, por mais que não seja nada de errado, a gente precisa ter coragem para falar exatamente o que a gente quer, e não o que nos impõe. Da onde veio essa sua facilidade em externalizar aonde você queria chegar? eu acredito muito assim, Karen. A gente precisa também entender, fazer a leitura do meio onde nós estamos, né, e das oportunidades. Então, criar conexões verdadeiras com pessoas que estão na sua rotina do trabalho, isso permite você externalizar mais fácil aonde você quer chegar, né. As suas entregas demonstram também aonde você quer chegar. Então eu sempre procurei fazer entregas, firmes, entregas concisas, que demonstrariam, o meu interesse e a minha vontade de estar onde eu gostaria de estar. E a possibilidade de você estar pronta para uma próxima demanda ou Exato. fase, né? E eu lembro que quando finalizou o meu contrato, né, eu fiquei cerca de 2 anos e meio lá. Hoje ele ainda está na secretaria, hoje acho que eu acredito que ele é o diretor técnico lá da Secretaria de Meio Ambiente da regional de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Ele falou: "Olha, vai abrir um concurso, o que que você acha de prestar o concurso? Você aonde você for", eu lembro direitinho, "aonde você for, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, porque você tem vontade". Eu sempre assim, eu gravei essa frase comigo e nesse período da faculdade também eu buscava muito também trainees, né, fazer processos de trainee. E tinha uma empresa que eu tinha muita vontade de entrar, e eu fiz a inscrição para o trainee, só que eu não passei no processo. Eu ainda estava no estágio, enfim, não passei. E aí, quando terminou a faculdade, eu ainda estava na Secretaria de Meio Ambiente. E aí surgiu uma oportunidade de uma vaga de analista de meio ambiente nessa empresa que eu recebi meu primeiro não profissionalmente como trainee. E eu entrei nessa empresa como analista de meio ambiente, né, analista de meio ambiente pleno já.
E Ou seja, assim, você estava se candidatando para trainee, não conseguiu uma vaga que provavelmente era um contrato temporário, você teria que batalhar muito mais e você exato, já entrou numa vaga efetiva na empresa que você queria. exatamente. Então, isso me mostrou que a gente tem que realmente buscar e lutar pelo que a gente quer. Às vezes o primeiro não vai ser o último, mas vai ser uma porta que vai te incentivar a buscar e a querer mais. Então, eu entrei então, né, nessa empresa, no setor de bioenergia, desde a minha formação, né, eu sempre quis, almejei, acho que eu sempre tracei o que eu queria. E eu sempre almejei ir para o setor de bioenergia e eu entrei. Então, assim, eu entrei na empresa que eu queria, no setor que eu desejava, só que aí tinha o meu primeiro desafio. Eu dominava a legislação de Minas, porque eu estagiei dentro do órgão E aí, e fui para o estado de Goiás. Então foi o meu primeiro frio na barriga, meu Deus. E aí que vem a palavra coragem. A gente tem que ir com frio na barriga, mas a gente tem que ter coragem de encarar os novos desafios, que são a partir desses novos desafios que fazem a gente crescer e amadurecer como pessoa e profissional. eu costumo dizer, né, Tati, a gente é muito bom no que a gente faz quando a gente está na Zona de nossa con- zona de conforto. Exato. Né? Então, você era excelente na análise dos processos dentro de uma legislação municipal ali, ou daquele local, ou daquele órgão, né? Então, quando você vai para outro lugar, zero placar. Você tem que começar e reaprender e ter a coragem de enfrentar esse desafio, né? O medo é importante, mas a coragem que te faz mover, na verdade, né? Exatamente. Eu falo que o medo ele vai estar presente, mas o quanto você quer tirar esse medo é que vai demonstrar quem você é de verdade, né? O profissional e a pessoa que você E é. Tati, até agora você está contando a sua história de que está te levando para o seu lado profissional, né? A Tati sai de uma cidade pequena e o que que essa cidade pequena leva, vai junto com a Tati? O que que a Tati trouxe da cidade pequena que te fez começar a enfrentar de uma forma muito precisa esses desafios que estavam surgindo? Eu levo muito a palavra humildade, né? Uma cidade pequena você conhece todo mundo, você conversa com todo mundo, você conhece a história de várias pessoas e se conecta com as pessoas. Então eu carrego essa essência até hoje, né? A humildade de saber que você não sabe tudo, a humildade de você perguntar quando você precisa, né? Quando você tem dúvida e se conectar com pessoas, entender a história das pessoas, porque cada pessoa que eu convivi desde o início da minha vida sempre me trouxe ensinamentos. Então, por isso que eu falo que eu tive uma infância muito saudável nessa cidade, né, uma cidade pequena. Porque eu convivi com várias pessoas. Eu ia de bicicleta para a escola, eu brincava na rua. Então, não tinha maldade ali, entendeu? Então, acho que morar numa cidade pequena, crescer, foi o que me trouxe esse lado mais humano, né? De se conectar com as pessoas, de saber que a gente não sabe tudo e está tudo bem, né? Então, acho que isso eu carrego e eu tenho o maior orgulho da E cidade quando que eu vim. você vai para a empresa, que é uma empresa multinacional, uma empresa grande, essa característica humilde, ela permanece em você e você percebe que ela sempre é valorizada? O que eu percebo, Karen, é que ela te leva a lugares que você nem imagina. Se conectar com as pessoas, ela te permite você conquistar uma confiança mais rápido, né? Te permite você ter espaço de entrar em outras áreas que não seja a sua, né? Porque a gente, como profissional da área de saúde, segurança e meio ambiente, a gente não é uma área de apoio, a gente tem que estar dentro das áreas de operações. Então, eu falo que isso me ajudou e me ajuda a entrar em outras áreas, né? Conhecer outras histórias e aprender. Eu vou trazer durante esse podcast uma passagem na minha transição de carreira que me ensinou muito que a humildade e a conexão com as pessoas te levam a um outro patamar. Talvez não de posição, mas como pessoa mesmo. Entendi. E aí você,
nesse momento profissional que você já tinha entrado numa empresa maior, você tinha cargo de gestão? Aliás, o que você faz hoje, Tati? Hoje eu coordeno, né, a área de saúde e segurança do trabalho de uma unidade agroindustrial do setor de bioenergia de uma multinacional. No estado de Minas mesmo, no interior do Triângulo Mineiro, numa cidade chamada Ituiutaba. Mas longe desse início de carreira sua, é uma outra cidade, você sempre mudou para crescer profissionalmente? Sempre. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha importante estar disponível para mudanças? Eu acho extremamente importante, porque, como você disse, sai da sua zona de conforto, né? E quando a gente sai da zona de conforto é quando a gente cresce. Então, eu, nesse período, né, do início da minha trajetória até o momento que eu estou, eu mudei de 4 cidades, né? Eh, Tirando a cidade que eu nasci e que eu fiz a faculdade. Meu filho, que eu vou entrar nessa pauta, meu filho tem 7 anos e já morou em 3 cidades diferentes comigo. Super Então, resiliente, né? super resiliente, né? Então, eu levo comigo que eu tô desenvolvendo esse lado dele, não só como pessoa, mas daqui a uns anos como profissional também, né. Vou entrando já direto então na maternidade, quando que você realmente teve seu filho, né? Em que momento você estava de carreira, né? Você sempre quis ser mãe, Tati? Sempre quis ser mãe, sempre foi um desejo meu, assim, sempre me vi Isso era mãe, inegociável para você? inegociável. Mas e esse crescimento de carreira? Você acha que carreira equilibra com maternidade? Equilibra. Vou falar a palavra mais exata, equaliza. A gente aprende a equalizar. Eu aprendi isso Aprendeu no no último evento. Mulheres. A gente aprende a equalizar, porque equilibrar nem todo dia você vai estar 100% em todos os seus papéis. A Tatiana não é 100% todo dia como mãe, como profissional, como filha, como irmã. Existe uma equalização de frequências. Cada dia é uma frequência diferente. E uma disponibilidade diferente para algo, né? Uma Exatamente, sinergia ou uma importância que você tem que dar. exatamente. E me fala, né, em que momento a maternidade chega na sua carreira? Bom, eu estava em ascensão na empresa, na primeira empresa que eu entrei, já Essa que você conta a trajetória de entrar exatamente, como analista sênior. pleno. E Pleno. aí ainda fui convidada a ser jovem agroindustrial, que era praticamente o mesmo programa do trainee. Então eu estava em crescimento profissional dentro dessa empresa. Foi quando eu casei, né? E aí quem casa, quer casa, né? E na época, o meu marido, na época, ele não morava na mesma cidade onde eu estava no trabalho. Então, como quem casa quer casa, eu busquei uma oportunidade na cidade onde meu ex-marido, ele morava, né. E eu tive essa oportunidade, porque eu sempre, como eu disse, eu sempre fui criada para ser independente, para ser uma mulher forte. Então, eu não queria também largar a minha carreira, a minha profissão, né. E eu tive a oportunidade de entrar hoje nessa multinacional que eu ainda estou, e só que foi um momento que eu recuei para avançar. Até foi um tópico que a gente teve no último Mulheres, né. Eu fui para analista júnior, com um salário 3 vezes menor do que eu ganhava, para ter que construir toda a minha carreira novamente naquela empresa. Ou seja, a gente não chama de downgrade, né? Mas foi planejado esse recuo para depois você poder avançar. Mas você planeja esse recuo para você edificar a sua família. Você toma essa decisão com base na construção, na edificação de um lar, né? Que Exato, eu gosto até que o inglês separa home de house, né? Então, quando a gente decide morar em um lugar, a gente está falando que a gente mora numa casa. Agora, quando você decide construir uma família, você tomou essa decisão em pró já aí com o peso pessoal, né? isso, Você falou que em casa que é casa, mas a casa que você buscava, na verdade, era um lar, era estar próximo da sua família que você tinha exatamente. acabado de. Você já tinha acabado de casar, ou não? Você casou distante ou você já casou quando você Não, eu já tinha casei sido transferido? distante, Ah, casou casei distante. distante. E aí, assim, passei por um período que mexeu muito o meu pessoal, né, que eu descobri que eu tinha teratomas bilaterais nos ovários, que é como se fossem tumores, mas graças a Deus foi um tumor benigno, só que poderia me impossibilitar de ser mãe. Então foi o que mexeu muito comigo na decisão de casar, né, na decisão de mudar. O meu lado pessoal nesse momento aflorou mais que o profissional. Só que eu também carreguei o lado profissional, porque eu não
não deixei de exercer a minha formação, né. Mas, Então Tati, vamos segurar um pouquinho. Quando você descobriu isso, aí para quem nos assiste, né? Para a mulher que está nos assistindo, ela veio fruto de alguma patologia ou o esposo, né, que está com a sua mulher do lado e está reclamando de água? Como que você descobriu exatamente essa fragilidade na sua saúde? foi no exame de rotina. Não tinha sintoma nenhum. Não. E você era uma pessoa que fazia exame de rotina com frequência. Por um tempo, eu me esqueci de cuidar. Eu fiquei tão focada na rotina do trabalho que a saúde ela veio em segundo plano para mim. E foi algo que mexeu muito comigo, porque para a gente saber como estamos, a nossa saúde, requer só para a gente. É só a gente ter atitude de tirar um tempo e fazer um exame de rotina. E nesse período eu foquei na minha profissão. Eu esqueci o lado Tatiana, o lado saúde. Entre a descoberta e o último exame que você tinha feito, tinha se passado quantos anos? Mais de 2 anos. Mais de dois Então, anos. nesse período de 2 anos, apareceu esse diagnóstico em você e que colocou em risco um dos seus sonhos. Exatamente. E nesse momento, o que você contava para você? Eu lembro que eu só chorava. Assim, qualquer momento eu só chorava. E minha mãe, tadinha, junto comigo, com muita fé também. Minha mãe é devota da Nossa Senhora Aparecida. E foi quando eu falei, Deus, o meu sonho é ser mãe. Você já acreditava em Deus? Sempre acreditei. E você era religiosa ou você era espiritualizada? Na- Você consegue definir pra gente essas duas palavras? Eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas nas minhas idas para a igreja eu não me conectava tanto, né. Era algo assim que veio da minha família. Minha avó sempre muito religiosa. Eu participava de tudo da igreja, coroinha, tudo. E eu fui me conectar com Deus mesmo no meu íntimo, né. E acho que esse momento, a gente até fala, né, a gente procura Deus nos momentos de crise. Mas nesse momento eu entendi o quanto era importante eu me fortalecer espiritualmente. Quando o diagnóstico veio. Exatamente. Foi nessa hora que você falou, se Deus existe mesmo, o que que a gente vai fazer juntos agora, né? Não é sozinha, é juntos. E eu lembro de uma frase que a minha médica, na época, ela falou, Tati, eu vou até onde Deus permitir. Eu vou fazer o máximo para você realizar esse sonho. E aquilo ficou muito guardado, assim, muito gravado em mim. Eu falei assim, vai dar tudo certo nessa cirurgia, eu tenho certeza. E eu me submeti a uma cirurgia muito, assim, muito invasiva. Eu fiz uma cesárea sem ter um filho, né? Começou daí. O procedimento, ele é de cesárea. É, como era muito grande os teratomas, né? E estava nos 2 ovários, então precisou fazer uma cirurgia na mesma complexidade de uma cesárea. Isso no trabalho foi um afastamento ou uma férias? Foi um afastamento, umas férias, na verdade. Você tirou Eu férias para se tirei cuidar. férias para me cuidar. Entendi. E aí, quando eu fiz a cirurgia, e aí a médica falou assim: olha, a cirurgia foi um sucesso, agora nós vamos ver como o seu organismo vai responder. Sim, eu só chorava, Karen. Assim, pedia a Deus e minha mãe fazendo voto para Nossa Senhora Aparecida, que o meu maior sonho, eu lembro que eu falava assim para minha irmã: meu maior sonho é ser mãe. E agora? E aí foi acontecendo um pós-recuperação, meu ciclo voltou ao normal. Eu falei, gente, isso é um bom sinal. E a pessoa que você tinha se casado também queria ser pai. Queria, Era um desejo dos dois. sim. E depois de 5 meses da minha cirurgia, meu milagre aconteceu. E eu falo que foi um milagre mesmo de Deus. Eu Como falo que ele que chama seu filho? José Eduardo. Eu falo que o José Eduardo é o meu milagre e meu super companheiro. Eu sempre falo assim que ele é o meu pequeno grande companheiro de vida. Companheiro E em formação, né? exatamente, informação. Tadinho, tão pequenininho, né? Tão Hoje ele tem pequenininho e tão maduro para a idade 7 dele, aninhos, né? 7 anos. E depois de 5 meses da minha cirurgia, eu engravidei. Aí eu já estava casada, né? E quando eu dei a notícia para minha médica, assim, ela ficou emocionada. Porque foi um Foi um sucesso. milagre. Foi um milagre, foi um sucesso e um milagre. Deus esteve presente ali, eu tenho certeza disso. E eu lembro até que o anestesista, quando ele me viu grávida, ele falou assim, Tatiana, isso é um milagre, você estar grávida. Quem acompanhou essa cirurgia imaginava que você não ia poder ser mãe. Então, ter fé leva a gente a outros patamares, cara. E quem é Deus, Tati, pra você, assim? Quem foi ele nesse período que a
gente já era religiosa. Eu também vim da formação católica, mas é o que você falou. Eu achava demais ir na igreja ler a leitura bíblica. Mas de fato eu não, eu lia, eu me concentrava em ler perfeitinho, porque tinha um monte de gente me assistindo. Mas eu não conseguia entender aquilo na minha vida, né? Quem é Deus para você? Deus, eu falo que ele é o meu melhor amigo e ele sabe coisas que talvez nem eu saiba, né? E ele sempre está ali, pronto para me suportar nos momentos difíceis e nos momentos bons da minha vida. Em vários momentos marcantes, né, de carreira pessoal, eu sempre senti assim um coração leve. Eu sabia que era Deus que estava ali me acalmando e me comemorando, né, com as minhas conquistas. E Tati, quando isso aconteceu, e com certeza o sentimento era de gratidão, mais a coragem de. Aí a maternidade ela vem com aquela dúvida se a gente vai conseguir maternar de forma perfeita, porque todo mundo quer ser uma boa mãe, quer ser uma boa profissional, né? E quando a gente equaliza isso, a gente sabe que a conta ela não fecha igual proporcionalmente, né? O seu casamento, o José chegou, foi tudo bem, e hoje eu sei que você é divorciada, né? Sim. Você viveu essa relação de família que você tanto se dispôs a construir, edificar, né? Na verdade, por quanto tempo desde que o José chegou? Olha, fiquei casada, fiquei junto com o pai do José Eduardo cerca de 3 anos. Foi quando eu entendi que a gente não estava mais na mesma sintonia como casal. E foi quando a gente resolveu cada um seguir a sua vida. Enquanto isso, a sua vida profissional continuava Continuava. crescendo. Na verdade, foi um período que eu fiquei no mesmo, assim, mesmo nível. Eu não cresci profissionalmente. E me fala uma coisa, como equalizar, Tati, um episódio de uma maternidade que era familiar virou solo, né? Então você tinha ali a maternidade e você decide sair disso com muita coragem, porque você poderia continuar, como muitas continuam às vezes, fora de sintonia no lar e para manter o comodismo ali. Então, de novo, você sai da sua zona de conforto. Você teve apoio de alguém ou você criou a sua própria rede para poder tomar essa decisão? Essa decisão acontece da noite para o dia? Não, não acontece da noite para o dia. É uma decisão que a gente vai construindo até internamente, né? Porque realmente é uma decisão que demanda muita coragem. Você tá ali, você não é sozinha mais. Você tem um ser que depende 100% de você. Então, acho que foi o momento que eu tive mais medo. Acho que Qual era o medo que reinava ali? O que você medo de contava não para dar você? conta. Você mesmo falava com você mesmo, você É, não vai dar conta, cuidado. medo de não dar conta. E quando a gente, né, resolveu cada um seguir um rumo, foi quando eu encontrei mais força, apesar do medo. Meus pais me apoiaram, minha irmã me apoiou muito. Minha irmã sempre esteve muito presente, apesar dela morar longe, né? Ela mora em Belo Vocês são bem Horizonte. unidas. Somos bem unidas. E acho que a conexão de irmãos já é forte, né? E quando é gêmeos, eu acho que é mais forte ainda essa conexão. Inclusive, ela é madrinha do meu filho e ela me apoiou muito. Então, acho que o medo que eu sentia era tão grande que me fortaleceu na minha coragem, né? Não tinha a oportunidade de dar errado, né? Não, tinha que dar certo. Então foi quando aí foi a pandemia, foi junto com a pandemia, É foi recente assim, isso, é. praticamente. Então foi quando foi iniciada a pandemia em 2019 ali, né. Foi Tati 19, praticamente, os Foi, desafios da sua vida. exatamente. E foi uma mudança, assim, gigantesca na minha vida nesse período. Acho que foi um período marcante, foi um período de decisões difíceis, mas foi um período de virada de chave da pessoa e profissional Tatiana hoje. E nesse momento você também estava na cidade próximo a todos, porque você tinha mudado. É a Exatamente. cidade que você está hoje ou É a não? cidade que eu voltei. Inclusive, eu comecei como analista de meio ambiente nessa cidade, nessa unidade, e eu voltei como coordenadora de saúde e Você segurança dessa migrou na unidade. profissão para crescer, mas quando você voltou, aí você voltou para. E por que você volta para uma unidade onde você já estava? Bom, Qual acho foi a que, história? na verdade, esses 4 anos foi de muita mudança, né? Acho que eu sempre sou muito intensa em tudo que eu assumo de desafio. Então, em 2019, eu divorciei, o Zé Eduardo tinha 3 anos, meu filho, foi quando o meu líder
ele me convidou a assumir uma posição de coordenação corporativa, né. Foi quando teve a JV, juntou com outro grupo, ao grupo que eu já estava. E aí eu falei: "Bom, eu vou subir para outro degrau com uma criança de 3 anos e eu preciso sair da minha rede de apoio". Eu tive que fazer uma mudança para uma cidade bem maior, né, Uberaba, para estar na base corporativa das 4 unidades, e sozinha, eu não conhecia ninguém ali, não tinha rede de apoio. E foi quando eu fiz essa mudança com o meu filho. Eu falei: "Eu preciso eu preciso de me desafiar, eu me cobrava muito de dar oportunidades melhores para o meu filho. E foi quando eu fui para essa cidade, até meu líder na época, Como você ele se organizou, Tati, nisso? Porque você decidiu migrar, você levou seus pais, levou junto um tempo até, porque quando a gente muda para um desafio maior, exige muito mais de nós. E você tinha uma criança de 3 anos que exige o dobro, é, no valendo, né, nas outras 16 horas que você não está no trabalho. exato, sim. Eu aprendi nessas mudanças que a gente constrói a rede de apoio onde a gente está. Pode não ser família, pode ser amigos, pode ser colegas de trabalho, mas a gente aprende a construir rede de apoio. E nessa minha mudança, minha mãe ficou 15 dias comigo lá. Minha mãe, ela trabalha, ela é funcionária pública, então ela tirou umas férias, férias prêmio que fala, né? Ficou 15 dias comigo lá. E aí eu estruturei o apartamento, a casa onde eu ia morar, conheci um anjo na minha vida que me ajudou a cuidar do meu filho, né, porque essa nova rotina ia me demandar muito estar fora de casa, dormir fora de casa. E vamos pegar esse ponto. Como foi isso para você como mulher, tá? Em que momento a Tati olha para ela e fala, como foi essa culpa? Teve culpa envolvida? Como que você se sentia? Teve culpa. Eu pensava, gente, será que eu tô sendo uma boa mãe em estar tomando essa decisão? E como que você supria, não é suprir porque ninguém volta no tempo, mas como que você doava o seu tempo para o seu filho muito pequeno, que precisa de uma mãe presente e está longe do pai? Como que você se dedicava a isso? Conta pra gente, tá? Acho que é muito difícil, né? A gente fala muito em tempo de qualidade. É isso que chama? É esse o nome que você tinha? Eu tentava fazer todo o período que eu tinha disponível era voltado para o meu filho, Sem distrações? sem distrações. Final de semana eu falo que eu conheci todos os parques de Uberaba, Só você e ele? eu e ele. Então foi um período que eu ia às vezes para um restaurante, meu filho ia junto. A gente ia muito no restaurante japonês, né, até pela descendência, né, meu filho ama comida japonesa, e o dono do restaurante já até conhecia meu filho, porque toda semana a gente tinha um programa de jantar nesse restaurante. Então eu criava momentos para ficar marcado com meu filho, né. Só que não era fácil, assim, acho que foi um período que eu esqueci um pouco da Tatiana e tentei suprir a o tempo que às vezes eu não tinha com meu filho, num tempo disponível que às vezes eu poderia ter para mim. Tinha tempo da Tati com a Tati ou não? Nesse período A não ser até dormindo, né? Porque eu é, acho que dormir se dormia, né, exato. Tati? Olha, Karen, assim, quando eu ia para a unidade que eu era sediada, eu lembro que o ônibus passava 5h20 da manhã no ponto que eu pegava. E aí esse anjo que eu falei, que é a babá do meu filho, né, que eu conheci, ela tinha 23 anos na época, 3 filhos já. E Também eu te ensinava, né? Como Sim, fazer me ensinava. gestão da 4 maternidade. horas da manhã eu acordava e já chamava Uber, porque não tinha van, não tinha nada. Eu ficava E chamando ela Uber saía da casa dela com 3 e filhos ela para cuidar do seu. saía e ia lá cuidar. Assim, eu sou eternamente grata a ela, Ou seja, mulheres ajudam ajudando. mulheres. Exatamente. Eu sou ela. Tanto é que no momento que eu saí, né, que eu recebi uma nova oportunidade de carreira, é quando ela despediu, ela falou assim: "Você foi muito mais que uma patroa, né? Assim, você foi minha amiga, você me ensinou muito". E assim, eu tenho um carinho enorme por ela e pelos filhos E dela. você confiar, né, Tati? Porque sua mãe ficou só 15 dias. Você colocar uma pessoa estranha, sair de casa, você tem que ter uma segurança muito presente ali para Exatamente. e ter que ficar longe, porque você saiu para crescer, né? E para crescer Exatamente. demanda muito mais atenção no que você tá ali, né? É. Mas seu filho ele ficava com ela ou ele ia para alguma Não, creche? ficava o dia inteiro na escola, período integral. Então ela chegava,
ela acordava ele, organizava e levava ele para a escola e voltava, organizava a casa e ia embora. Era mais para ficar com ele nesse período que eu saía, Nessas janelas, nessas né? janelas. E quando eu tinha que dormir fora, né? Em alguns momentos eu precisava dormir fora, porque como eu coordenava 4 unidades, eu precisava fazer visitas nessas unidades. E eu sempre controlava toda a minha agenda. Eu falo que mãe profissional tem o relógio cronometrado para tudo, né? E é assim até hoje, É Tati? assim até hoje. É, Tudo é cronometrado. e se sai uma coisa fora da rotina, sua vida fica uma bagunça. Fica. Eu ouço muito a Cris Junqueira e ela fala que, assim, pra gente ser uma boa profissional, uma boa mãe, a gente tem que ter uma rotina muito organizada. E você valida isso hoje com o seu momento atual, né? Válido, válido. Meu dia começa 4h20 da manhã e termina 10 horas da noite. E me fala, ele começa 4h20 por quê? O que você faz nesse horário? Eu comecei nesses anos todos, né? Eu comecei a entender que eu também precisava me cuidar. Porque estar bem comigo é estar bem com a minha cabeça também, né? Cuidar do meu corpo não é só preocupação com estética, mas me trazia o conforto, deixava o meu dia mais produtivo, né? Menos desgastante. Então, hoje, assim, eu montei um mini estúdio na minha casa. Então, 4h20 eu acordo, faço o meu treino, né? Enquanto isso, eu deixo preparando o lanche do José Eduardo para ele levar para a escola. 5h40 eu acordo o José Eduardo, porque 6h10 a van passa lá em casa para pegar ele. E hoje eu Ele já também acorda no valendo, tadinho, já, né? Vamos, vamos. vamos. Sempre essa palavra é muito comum na sua casa. Exatamente. Ele, filho, vamos, mamãe tem que ir trabalhar, você tem que ir para a escola. E aí 5h40 ele acorda e 6h10 a van passa, mas hoje em alguns momentos eu já me dou o luxo de levá-lo para a escola, né? Porque isso não vai Você atrapalhar na minha conquistou, né? rotina, exatamente. Então ele vai para a escola e é quando eu vou para o meu trabalho, né? Meu trabalho está a cerca de 30 quilômetros da cidade. Então eu tenho esse deslocamento. E essa rotina vai te ajudar a cada vez mais prosperar. E você tá na mesma empresa por quê? O que te atrai ficar no mesmo lugar? Olha, é uma empresa que me deu muita oportunidade e sempre me dá novos desafios, né? O que me torna uma profissional eu falo assim, vai ganhando musculatura, sabe, para desafios maiores. Então, em 4 anos que eu tô, né, assim, depois que fez a JV, né, e hoje voltou a ser a primeira empresa que eu entrei, eu tive oportunidades de crescimento muito rápidas, né, e o que demandou também muito do meu esforço. Acho que esforço, coragem e dedicação são 3 palavras que eu carrego na minha carreira. São três valores, né? Que te fez Exatamente, chegar onde você chegou. Então você exatamente. falou de Esforço, esforço dedicação e coragem. e E humildade. Então são humildade também, quatro, né? exatamente. E Tati, o que você faria de novo nessa trajetória sua? O que você faria de novo? Eu me desafiaria novamente, né. Se tivesse uma oportunidade que vai te tirar de novo da zona de conforto, mudar seu filho, mudar sua rede de apoio, você vai. Eu vou. E assim, eu sou muito clara com meu filho. Então, por exemplo, a gente já veio para esse desafio, eu falei: "Filho, é um desafio que pode ser temporário, né, pode ser que daqui 2, 3 anos a mamãe e você vai para outra cidade". Então ele já foi criando isso na cabeça dele, né. Por mais que ele é muito novinho, 7 anos, eu acho que todo esse ciclo, essa rotina fez ele amadurecer mais rápido, entende? Você o envolveu nela, né? Exatamente. Você envolveu na decisão, porque a sua família agora, querendo ou não, é ele, Ele, né? exatamente. E Tati, nos últimos 3 anos, fala vamos falar assim, de 2 investimentos que você fez em você para te ajudar a chegar onde você chegou ou que vai te levar a um lugar que você ainda não está. Por muitos anos eu não via investimento na minha carreira, sabe? Eu achava que estar ali na rotina do dia a dia era um investimento. Mas eu passei a entender e a enxergar que a gente precisa investir na carreira fora também. Então, eu investi em mentorias, né, com profissionais, eu investi em mentoria de comunicação, eu investi em cursos, né, cursos de Dentro de toda a liderança. sua agenda cronometrada, você coloca um espaço para estar sempre investindo em você. Exatamente. Mentorias, cursos de comunicação, o que mais você destaca? Cursos de inglês também, né? Tem um tempo que eu parei, mas eu lembro, até eu tenho
Um momento que ficou bem marcante, eu estava fazendo aula de inglês e meu filho deitado no meu colo isso à noite, né, e ele rindo de eu falar inglês com o professor, né. Então, assim, isso pra mim foi bom, porque eu falei: "Tô despertando nele o interesse dele aprender outra língua", E né, ele rindo de você, e né, rindo. porque eles são sinceros, tá. Exatamente. Então, assim, curso de inglês, também, acho que o que me ajudou muito também foi fazer viagem sozinha também. Acho que isso Quando você tá ajuda. de férias e ele tá com o pai, você faz viagem sozinha? Ou Assim, você eu tento fazer alguma viagem sozinha, né. Assim, acho que o primeiro momento foi quando eu mudei para assumir a coordenação e mudei para Uberaba. Eu fiz uma viagem sozinha que me fez reconectar, porque eu acho que a gente precisa desses momentos também sozinha para se reconectar com o eu. Porque é tanta demanda, é tanta assim, é tanta responsabilidade, é mãe, é casa, é trabalho. Então a gente precisa de alguns momentos para se reconectar com você mesmo, né. Então eu tento fazer isso também. Obrigado, Tati. A gente vai caminhar agora para fazer algumas. Nesse episódio, nos episódios dos agentes como a gente, eu ficaria, acho que aqui mais uns 3 dias só te ouvindo, porque eu acho que vai ter parte 2. A gente chegou só até o momento onde tudo acontece, mas ainda está acontecendo, né, Tati? Exatamente. Seu momento de carreira, você define qual é o momento que você se encontra de carreira? Eu estou num momento de ascensão, né, que eu tenho buscado mais, conhecer mais, aprender mais e a me desafiar mais. Nesse período todo, acho que não deu tempo para contar isso, mas eu fiz uma transição de carreira, né. Eu deixei a área de meio ambiente, onde eu atuei 10 anos, onde eu dominava a área, conhecia as pessoas, me conheciam como a Tatiana de meio ambiente, e passei a me desafiar na área de saúde e segurança do trabalho, uma área que me apaixonei, porque é uma área que você está ali 100% com pessoas, então você aprende com pessoas. Então eu estou nesse momento, sabe, Karen, de aprender mais, conquistar o espaço da Tatiana profissional da área de saúde e segurança. Eu lembro que na minha transição, uma das minhas dúvidas, dos meus receios, era sobre isso. Todo mundo conhece a Tatiana do meio ambiente, e agora a Tatiana da área de saúde e segurança, né? E é uma área que eu estou me realizando, é uma área que eu estou crescendo. E, Tati, por ser uma área nova, o medo provavelmente também está presente, mas assim, como que você supre essa falta? Você está numa multinacional, você não tem a experiência que você tem em meio ambiente, apesar das áreas terem uma sinergia, mas a Tati é muito humilde, então eu acredito que no momento onde você tecnicamente é desafiada e não se sente preparada, você deve externalizar isso com facilidade. Qual é a dica que você dá para essa falta de preparo, mas que a oportunidade chegou? Aconteceu isso comigo também na minha carreira. A gente não sabe se está preparado e mesmo quando acha que está preparado, não está, né? Então, o que você fala para essas pessoas, o que você passa na pele, né, de ter um novo desafio, não estar acomodada e nem ter a capacidade ali confirmada de estar preparada? Qual é o recado que você deixa para gente nessa condição? Karen, teve uma pessoa muito especial nesse momento da minha transição, que na época era diretora de saúde, segurança e meio ambiente. Eu falei, e agora? Assim, é uma área completamente nova, isso tem uns 3 anos já. Ela falou assim, Tati, vá para a operação. A operação vai te ensinar a fazer segurança. A operação vai te ensinar a ter percepção das atividades. E assim eu fiz. Todo dia eu ia para o campo e eu chegava para os operadores, para os líderes, e falava assim: o que, que você está fazendo? Para que é essa atividade? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu nunca tive receio de perguntar, né? Então, isso acho que é o grande segredo do profissional que ainda não é expert na área e que quer crescer na área. É você saber fazer perguntas e estar aberto, né, e conhecer as pessoas que estão ali no seu ciclo. E Tati, isso é uma dica que a gente deixa, né? Então, assim, você quer aprender, aprende com quem sabe fazer, né? Exatamente. É uma rima que funciona muito bem. Eu também acho que essa exposição na nossa carreira é extremamente necessária para você ter conforto e experiência suficiente para compartilhar no futuro, né? A Tati do Exatamente. futuro, a Tati é quem? Você segue na jornada corporativa,
Você gosta de tudo um pouquinho? Você gosta de olhar todas as possibilidades? Quem é a Tati no futuro? Karen, eu gosto de olhar todas as possibilidades. Eu falo que o mundo muda muito rápido, né? Assim, os cenários mudam muito rápido. E até depois que eu participei do Mulheres, né, me conectando com outras mulheres de outros segmentos, né, começou a abrir um leque maior de visão, né, de ver outras possibilidades. Então, a Tati é uma Tati de várias possibilidades de carreira, né? E aquela que se conecta mais com quem você é na essência, que traz esses valores muito fortes, provavelmente é aquele que te encanta, né? Exatamente. Eu levo muito assim, meus valores são inegociáveis, né. Então, se eu estou hoje na empresa que eu estou e estou feliz, é porque se conecto com meus valores. E o que é felicidade para você, Tati? Felicidade é você estar realizada, você estar feliz, estar bem, né, você estar bem onde você está e como a sua vida está. Acho que se resume isso. Às vezes a gente tenta buscar uma felicidade que às vezes nem é alcançável. Então a gente precisa estar bem aonde a gente está e como a gente está. Eu vou encerrar agora com 3 palavras, 3 perguntas para você deixar aqui de ensinamento mesmo. Então vamos resgatar a sua essência para a gente deixar aqui. É, a sua carreira precisou do quê? Esforço, coragem e dedicação. Coragem para assumir novos desafios, sair da zona de conforto. Esforço para saber que naquele momento é necessário você estar concentrada naquela situação, é você dedicar o seu tempo para aprender algo novo. Então, falo que essas 3 palavras é o que eu carrego na minha carreira. A sua família para você é? É tudo, é tudo. Por mais que em vários momentos eu estive fora da minha rede de apoio familiar, mas eles sempre fizeram presente, mesmo distante. Então, a minha família é tudo. Se hoje eu estou onde eu estou, minha família tem 90% desse papel. E hoje o que que a Tati gosta de fazer que tem conexão direta com o seu profissional? A Tati gosta de estar com pessoas. A Tati gosta de conhecer histórias. E a Tati gosta de trazer transformação onde ela passa. E o que precisa curar na Tati ainda? Acho que é uma pergunta complicada, né? Essa pergunta você não deveria fazer, Karen, mas você decide fazer. Eu não sei, assim, Karen. Eu acho que nesse, nesses 34 anos que eu tenho, né? é, eu fui curando várias feridas, vários medos, né? E como que eu curei? Me desafiando. Acho que em todo momento vai ter alguma dor, né? Que com o passar você vai aprender a curar aquela dor. Então, com base em cada momento que você está vivendo. E a Tati do futuro, então, conta o que pra Tati do presente? Não sofra. Todos os desafios vêm para te fortalecer e fazer você crescer. Então, leve a vida mais leve. Com Deus isso é super mais fácil, né? Exatamente. Deixa um recado pro seu filho agora que ele vai te assistir por muitos e muitos anos. O Hum. que que você fala pro seu filho? A Karen gosta de deixar a gente um pouco emocionada. Eu queria dizer que você é tudo na minha vida. Mamãe te ama. E se hoje eu estou onde eu estou, é por você. A gente encerra então aqui, Tati, muito obrigada. Obrigada. A gente encerra aqui esse episódio com muita coragem, com muita força, com medo também, que é extremamente importante. E mulheres fortes constroem sua própria rede para continuar forte, né, Tati? Exatamente. Isso Deixa um recado para quem te assiste. não tenham medo, sonhem, como eu disse no início, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonhem grande. A gente pode chegar onde a gente quer se a gente ter dedicação e coragem. Mude de plano, mude de história, mude de cidade, mas não mude os seus sonhos e Exatamente, busque eles. Só negocie se eles não fizerem mais sentido para você. exatamente. Muito obrigada pela participação. A gente encerra aqui Eu que mais um agradeço, episódio, Karen. Tati. Obrigada. Obrigada.